sabia que existe uma forma de receber via Pix de forma recorrente? Funciona parecido com um débito automático, mas tem muitas vantagens, viu? Primeiro, que qualquer pessoa jurídica pode ser contratado. No débito automático, isso só pode ser feito a partir de concessionárias autorizadas. Então, se você trabalha, por exemplo, com SaaS, ou mesmo clientes como academias, salões de beleza ou qualquer tipo de produto recorrente, o Pix automático já é uma solução. Eu, por exemplo, costumo pagar o barbeiro uma vez por mês e cortar quantas vezes eu quiser. Esse tipo de serviço cai como uma luva nessa nova modalidade. O Pix automático foi lançado em 16 de junho de 2025 e já pode ser utilizado pelos clientes, mas é preciso ficar atento e aprender sobre as 5 jornadas criadas pelo Banco Central, justamente para conhecer como o seu negócio ou o produto que você trabalha deve utilizar. E é nesse vídeo que vamos te ensinar o que você precisa entender sobre essas jornadas e de como implementar facilmente o Pix automático com uma das melhores APIs financeiras do mercado. Então bora ver isso! No dia do lançamento do Pix automático, nós já estávamos ali por dentro de todas as jornadas e participamos de um webinar junto com o EFI Bank e foi super legal, viu? Pois nós podemos ali aprender bastante e também mostrar exatamente como implementar. Agora chegou a vez da gente mostrar isso aqui com mais detalhes nesse monocódigo. E nós vamos te mostrar como cada jornada funciona e quais endpoints você deve utilizar para começar a cobrança de recorrências no Pix automático. Então vamos começar pelas jornadas, né? O Banco Central pensou muito bem nessas soluções, pois existem ali muitas formas diferentes de ter cobranças recorrentes. Por exemplo, se você tem um valor variável, se tem uma data certa para cobrar, se você só quer cobrar ali depois de vencido, se você quer ter um valor diferente de adesão e depois um de recorrência, ou seja, dá para implementar isso tudo e é por isso que eles chamaram essas nuances aí de jornadas. A jornada 1 é ativada a partir de uma notificação push enviada ao cliente. Isso serve muito bem para a contratação de serviços a partir de um balcão. Por exemplo, se você está entrando em uma academia e vai pagar mensalmente, lá eles vão preencher a sua inscrição com seus dados, incluindo dados bancários, e a partir dali disparar uma notificação push para o seu celular. Essa notificação vai ser disparada não pela academia, mas sim pelo app do banco. A partir dali, o cliente só vai precisar autorizar e as cobranças já vão começar. Isso é tão simples quanto fazer um Pix individual, talvez até mais simples que isso, viu? Então, vamos ver como rodar isso pela API do EFI Bank. E para a gente conseguir usar o Postman e todos os endpoints da API do EFI, a gente precisa configurar algumas variáveis de ambiente, tá? Essa collection você pode baixar também, tá? O link está disponível na documentação. Então já tem todos os endpoints já meio que pré-configurados, com os parâmetros, fica bem tranquilo de fazer. E a gente está emulando aqui justamente o que nós faríamos na hora de implementar ali, usando o SDK ou mesmo a própria API. Existe também uma configuração que a gente deve fazer, na verdade, baixar uns certificados. Tá? Dentro do app do EFI, a gente faz isso também, e você pode baixar tanto para a homologação, para você fazer os seus testes, e também para a produção. Você sobe os certificados por aqui, então isso garante assim, segurança, né? Com todas as informações que você esteja utilizando com a sua conta. Então aqui eu já configurei a parte de homologação, tá? Eu vou usar o ambiente de homologação, todas as minhas informações, já está aqui, ó, homologação, também já configurei a produção, tá? Para fazer testes também. E temos aqui a collection, tá? Essa é a collection de várias APIs aí do EFI e a gente vai usar algumas, tá? Como esse do Pix automático, obviamente, mas também vamos usar, por exemplo, de payload, tá? Que é responsável por você criar os dados de pagamento. Então, muitas vezes você precisa criar uma lock, que chama, né? Para você poder fazer o seu pagamento e por aí vai. No caso da jornada 1, nós vamos precisar criar uma recorrência. Então, a gente tem dados que a gente precisa imputar primeiro, né? Por exemplo, dados contrato. Isso aqui é um ID que é único, tá? Então, essa solicitação ela tem que ser só com esse dado. Se eu precisar fazer uma outra, o contrato tem que ser com outro número. Por quê? Esse contrato é o vínculo que você vai criar
entre o seu sistema e a recorrência do cliente, né? Então, obviamente, tem que ser um vínculo único, né? Faz todo sentido. Além disso, você está vendo ali diversos dados, alguns bem simples, né? CPF, nome de quem está contratando o serviço, e alguns ali, na verdade, já fazem parte, assim, de uma certa regra do negócio que você vai fazer justamente nessa configuração. Então, por exemplo, ali a gente vê no calendário a data inicial, que é a inicial de cobrança, e a data final, que nesse caso aqui a gente está simulando uma academia e imaginou que fosse daqui a um ano ela venceria, você faz aquele contrato de um ano e talvez tenha ali um reajuste, alguma coisa. Mas pode ser que não exista essa data final e ele vai continuar numa cobrança recorrente até que seja cancelado pelo cliente ou pelo próprio cobrador, né? Exatamente. Então, esse aqui é o valor da recorrência, ele é fixo, e a gente definiu aqui um contrato anual, mas ele será cobrado mensalmente, tá? Se eu quiser tirar isso aqui, por exemplo, ele vai cobrar enquanto não cancelar, né? Bom, outro ponto interessante é aquele política de retentativa. O que significa aquilo? Poxa, pode ser que no dia que você faça a cobrança, a pessoa, por exemplo, não tenha saldo na conta para fazer o pagamento através do Pix. Então, nesse caso, ele retenta ali 3 vezes durante 7 dias. Você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, vamos pensar, né? Se for um serviço que você está prestando e que você pode simplesmente cancelar a partir do momento que não for pago, você tenta uma única vez, não foi pago, o serviço fica suspenso ou cancelado, né? A primeira etapa da jornada 1 é essa, é fazer uma solicitação e eu vou criar um ID de recorrência. É como se fosse o contrato dessa recorrência, né? Então, se a gente chamar aqui, a gente vai ver exatamente o ID da recorrência sendo criado. E aí ele traz mais informações, né? Além do contrato, vou até copiar esse aqui, a data, o valor que foi colocado, mas também o recebedor, né? Que nesse caso aqui é a conta da nossa empresa, e mais algumas informações. Por exemplo, o status está criado, a ativação, tipo de jornada, por exemplo, está aguardando definição. Então, o usuário, depois que ele autoriza, aí ele coloca nesse campo, né, a jornada 1. Então, a gente fica identificado aí nessa recorrência que jornada que está sendo utilizada. Além do que, em todas as jornadas tem também essa área aqui de atualização. Então, tudo que é feito vai criando um log com as informações. Então, se você quiser saber o que foi feito até agora, se foi cancelado, se foi criado, se foi cobrado, se foi retentado, isso tudo aparece. Autorizado, né? Tudo isso vai aparecer ali nesse log. Importante esse campo, né? E com o ID da recorrência criado, agora eu tenho que fazer uma solicitação de recorrência, né? Então, eu preciso chamar esse endpoint, o Solic Rec. Então, eu passo os dados. Primeiro eu coloco o ID da recorrência, tá? E eu tenho também uma data de expiração dessa recorrência. Então, eu posso especificar isso. E aí, os dados da conta do meu cliente. Então, o que vai acontecer? O app do banco desse cliente é que vai mandar a notificação. Você abre o app e aí você só faz a autorização. E aí, chamando, você vê, agora tem o ID da solicitação da recorrência, o ID da recorrência que foi criada, que é como se fosse aquele contrato, né? A data de expiração e todos os dados que são necessários para que a cobrança seja feita. A jornada 2 é justamente para aquele tipo de contratação que não precisa de um recebimento imediato. É quando o pagamento será feito em uma data futura. Por exemplo, se você está criando um SaaS e quer que o usuário possa usar, por exemplo, 7 dias gratuitamente e depois já começar a cobrar a mensalidade. Essa jornada é ideal. Nesse caso, o cliente irá escolher a forma de pagamento como o Pix automático. A empresa vai gerar um QR Code especial, parecido com a do Pix, porém com mais informações sobre a recorrência. Aí basta o cliente ler o QR Code ou o link, né, de copia e cola no banco e autorizar. Como é um Pix automático, ele já vai mostrar a data da primeira cobrança e o valor que será cobrado de forma recorrente. Depois de autorizar, já está feito, viu? Para o cliente é super simples e rápido e no código também é. Olha só como nós podemos implementar isso. O interessante nessa jornada é que o próprio cliente pode definir também um valor máximo a ser pago. Então, se for o caso de ser um serviço que pode ter uma variação de valor mês a mês, é possível definir e controlar esse valor máximo para não ter nenhuma surpresa. Isso pode ser utilizado também no caso da empresa para reajustar o valor, caso seja necessário, sem afetar aquela autorização. Em um SaaS, por exemplo, você pode definir os valores de seus planos e dar a possibilidade ali de upgrade até o plano mais caro, sem a necessidade de pedir autorização novamente. Outro fator importante é que não é necessário ter dados do cliente previamente, como na jornada 1. Uma vez que se tem o QR Code ou o link copia e cola, os dados serão fornecidos
após a confirmação. E para a jornada 2, nós pensamos em como se fosse uma assinatura de um SaaS, onde você tem alguns dias de trial, pode ser 7, 10, você estipula. E depois você tem a recorrência por assinatura. Então, para a gente conseguir criar a jornada 2, primeiro a gente tem que criar o payload, uma location, né, de recorrência. Então aqui na API, só lembrando, quando a gente entra para a gente poder se autenticar na API, a gente tem aqui esse endpoint, que é o token, tudo configurando, né? Certificado, tudo. Você faz essa chamada, ele gera um access token, e esse access token, ele é utilizado em todas as solicitações, tá? Então, no header aqui, por exemplo, ó, você vai ver que tem essa autorização aqui, ó. Então, se você não configurar isso, não vai funcionar, viu? Não adianta. A gente precisa, além dos certificados, todas aquelas variáveis todas, precisa também dessa autenticação, tá? Então, nesse caso, para a gente criar um payload de recorrência, basta fazer a chamada, tá? Sem parâmetro nenhum. E ele já gera aqui, ó, um ID para essa location, tá vendo? Ele já tem aqui os dados, né, de criação, e é uma informação ali também da própria location. Agora a gente precisa criar a recorrência, né? Então aqui em Pix automático a gente tem a recorrência, nós temos aqui os dados já pré-preenchidos, mesma coisa, né, com um contrato, igual o da jornada 1, né? Tem o nome aqui do nosso serviço, que é o Finanças. Excelente nome, inclusive. Você tem a data inicial, a gente não vai definir a data final, porque enquanto você estiver assinando o serviço, ele vai estar cobrando, continua né? ativo, sim. E aqui tem uma coisa interessante. A gente não definiu um valor fixo. Aqui, na verdade, está definido o valor mínimo recebedor. O que é isso? Num SaaS, por exemplo, geralmente, você tem vários planos, né? Eu quero assinar o plano de entrada, um plano intermediário ou um plano mais avançado. Você pode definir o valor mínimo estipulado, né? Nesse caso aqui é R$ 97. E se a pessoa quiser fazer um upgrade, ela não precisa criar de novo uma cobrança de Pix automático. Eu posso usar a mesma cobrança. E aí, nesse caso, quando eu defino esse valor mínimo, na hora de autorizar, o cliente diz qual é o valor máximo que ele pode pagar por aquele serviço, né? Ou seja, o próprio cliente já coloca ali o limite. Então, se o SaaS ou qualquer outro serviço tentar cobrar um plano acima do que ele estabeleceu, ele vai brecar também, não vai deixar. Então, todo mundo fica ali ajustado, né? E você, deixando tudo muito claro, você consegue justamente cobrar um plano de entrada e já deixar autorizado uma possível atualização de plano, né? Então, o pessoal pensou bem nisso. E aí a política de retentativa, nesse caso aqui, por exemplo, é um serviço online. Se você não tiver saldo lá para pagar o Pix, por exemplo, o plano simplesmente não vai deixar você autenticar enquanto você não fizer o pagamento. E aí o lock que a gente criou antes, eu vou colocar aqui, que é o ID 10, tá? Vou só definir aqui um outro número de contrato aqui, porque tem que ser único. Isso aqui a gente já fez esse teste, né? Então, vamos ver. E aí ele criou justamente a recorrência, tá? Igual o Jornada 1 é um contrato, né, de recorrência, com os dados certinhos. Aqui a data inicial, o valor mínimo e os dados da conta que vai receber. E agora, com essas informações da recorrência, a gente ainda não tem, por exemplo, ó, a definição de tipo de jornada, igual o Jornada 1. Então, a gente precisa que o cliente autorize para justamente essa jornada ser colocada ali como a jornada 2. E se a gente quiser ver os dados da recorrência, a gente pode vir aqui, ó, no get, eu vou colocar aqui um ID, esse ID que a gente utilizou, né? Foi criado, e ele já traz aqui os dados dessa recorrência, tá vendo? Então, nesse caso, olha só, ele já tem os dados do QR Code, já viu aqui que é uma jornada 2. Então, esses dados aqui é justamente o copia e cola. Pode ser usado também para gerar o próprio QR Code da transação, né? Da autorização do cliente. Bom, então vamos lá. Nós criamos ali o contrato de recorrência usando o payload, criamos a recorrência, mas agora, de fato, nós temos que criar o pagamento, né? A cobrança da recorrência. Exato. Porque até então a gente só tem o contrato. Sim. E cada recorrência dessa, você precisa fazer uma chamada individual, tá? Essa recorrência, ela não é feita automaticamente.
Apesar que o EFI tem também um robô para fazer esse tipo de cobrança. Que automatiza, né? Mas, a priori, você teria que fazer com que o seu sistema fizesse essa recorrência e essa cobrança. Então, se a gente chamar aqui, por exemplo, a COBR, que é justamente uma cobrança de recorrência, utilizando aqui um contrato, nesse caso aqui, eu até vou testar um contrato que eu já criei antes e está ativo, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um mês 8, eu já fiz essa solicitação de cobrança, então ele não vai deixar eu criar novamente. Se eu colocar o mês 9 aqui, ele vai fazer a cobrança. Então, estamos gravando aqui em agosto, então eu tenho que fazer a cobrança já para o mês 9, tá? E aí, tem todas as informações. Até dá para ajustar, por exemplo, dia útil. Né? É verdade, né? Caso a cobrança caia no domingo, você pode jogá-la para segunda-feira, igual acontece normalmente com os boletos. Ou não, né? Pode ser que, como um SAIS, não tem essa diferença, né? Então, aqui tem as informações do próprio devedor e o recebedor, que nesse caso aqui é a nossa conta, tá? Que é o tipo de conta pagamento. E aí, chamando ela, olha só como é que ela fica. Ó. Ela tem a data de criação e tem a data de vencimento e tem todas as informações aqui também, ó, já da cobrança. Então, ela já está criada e aí a gente encerra o processo de criação de uma cobrança utilizando a jornada 2, lembrando que a gente deu alguns dias úteis aí antes de iniciar a cobrança. A jornada 3 é parecida com a 2, porém a empresa precisa receber o pagamento no ato da contratação, ou seja, à vista. Mas esse valor não precisa ser necessariamente o mesmo valor da mensalidade. É possível criar a partir disso uma taxa de adesão e depois cobrar o valor cheio se for o caso. O funcionamento do QR Code ou o link de copia e cola é igual ao da jornada 2. Basta o cliente ler o QR Code ou o link de copiar e colar e autorizar no app do banco. Esse tipo de pagamento se encaixa bem em agências de viagens, seguros ou mesmo aqueles clubes de assinatura que tem uns montes aí na internet e nós adoramos. Nessa jornada, nós podemos dizer que o QR Code é composto, porque ele aceita ao mesmo tempo o débito no momento da autorização e também as recorrências. Olha só como você precisa fazer para usar a jornada 3. Então, para a jornada 3, a gente precisa então primeiro criar uma cobrança individual. Tá? Porque ela inicia justamente fazendo uma cobrança no momento, como se fosse ali a matrícula, a entrada ou alguma coisa do serviço. Ou mesmo o valor normal do serviço. Depois a gente faz exatamente os passos da jornada 2. Então, nesse caso, para a gente fazer uma cobrança, a gente usa o endpoint COB. Tá? A gente aqui já tem os dados aqui, ó, CPF, o nome, esse valor aqui que seria uma taxinha de adesão aqui. A gente que está simulando a assinatura de um serviço de café, tá? Gabriel é terrível, viu? Ele ficou com café para ele e me botou na academia. Eu tô com café. Então a gente chama aqui uma cobrança e aí você vê que já existe um ID dessa cobrança, né? Dessa transação aqui. Eu vou copiar esse ID, já está com os dados certinhos, ó. Tem a chave, Pix, quem é o devedor, quem está solicitando aqui o café e já tem até os dados também, ó, da própria location. Nesse caso aqui, a cobrança ela já cria o payload também. Mas então, para a gente simular, a gente pode vir então agora aqui na payload de recorrência, jornada 3, e vamos criar uma payload também. Ó, o ID 11. Porque são diferentes, né? Antes era um payload, mas ele estava relacionado à cobrança inicial e não à recorrência, né? Exato. Agora, com o Pix, no Pix automático, a gente pode criar justamente a recorrência. E a gente tem como vincular essa primeira cobrança que a gente fez com essa recorrência também. Então, se a gente vem, olha, tem aqui o número do contrato, vou ter que botar um outro número aqui, os dados, ó, o objeto, bem parecido, tá? Com o da jornada 2. O valor mínimo recebido, tem aquele mesmo esquema que a gente pensou em planos, tá? Tem o valor da data inicial da cobrança. Como a gente vai cobrar, estamos aqui em agosto, vamos cobrar aqui a partir do mês 9, né? E a gente tem aqui, ó, a LOC A11, que a gente criou, a LOC de recorrência, e os dados da jornada é justamente com essa cobrança. Então, ele coloca aqui como se fosse uma ativação. Ó. Então, vincula a essa cobrança que a gente fez primeiro. A gente pode rodar ela aqui e olha só, já criou o contrato de recorrência, vinculando tudo, a cobrança e a location de recorrência. Agora, o processo seria o mesmo que nós já fizemos na jornada 2, né? Para você justamente entrar e criar a cobrança da recorrência em si. Exato. E aí, como a gente falou, cada mês você faz essa cobrança ali com a data para frente, né? Acima de hoje, e aí você consegue
recuperar ali, fazer, na verdade, essa cobrança e receber esse pagamento do cliente. A jornada 4 foi pensada justamente para as empresas que já têm uma cobrança ativa com o cliente, mas quer propor a mudança ali para o Pix automático. Assim, o processo de troca fica mais transparente para o cliente. A ideia é que a empresa envie a fatura normalmente, porém com a opção de pagamento com o QR Code e incluindo aí a proposta do Pix automático. Uma vez que o cliente faça o pagamento utilizando essa forma, a recorrência será feita depois via Pix automático. Essa ideia do PC foi muito boa, pois ela possibilita que várias empresas consigam trazer os seus clientes de forma transparente. E isso é excelente para alguns serviços que já utilizamos ali no dia a dia, como companhia de luz, gás, internet e até escola dos filhos, viu? Então se encaixa perfeitamente para aquelas contas do tipo mensalidade. E olha só como ela funciona na API. E no caso da jornada 4, é justamente, como a gente falou, quando você já tem uma recorrência, uma cobrança sendo feita, e você quer transformar isso no Pix automático. Como é que a gente faria isso, né? A gente primeiro precisa justamente converter a cobrança numa cobrança do tipo Pix automático. Porque isso é habilitado justamente depois que você efetuou o pagamento dessa sua cobrança tradicional. E depois disso é que você faz com que ela se torne uma recorrência, né? E pra gente, isso tem muito a ver com cobranças com vencimento. E nós que somos pais aqui, tem tudo a ver com pagamento de escola, né? Com as mensalidades escolares, né? Então, isso coloca também algumas regras para a gente utilizar. Vamos ver como é que a gente vai criar essa jornada. Primeiro, a gente pode criar uma lock hack, né? Um payload location de recorrência. Então, aqui ele criou aqui com o ID 12, tá? E a gente precisa fazer uma cobrança com vencimento. Isso aqui tem um pouquinho de diferença, né? Do que a gente fez antes, né? Ela tem algumas informações a mais que são preciosas aí para quem faz cobrança com vencimento. Eu vou colocar aqui, ó, uma data mais atual e aqui, olha só, validade após o vencimento, 30 dias. Então, já começa a vir aquelas regrinhas bem parecidas. Típicas de boleto. Que tem no boleto, né? Então, aposto que você conhece. Então, por exemplo, devedor, já tem aqui todos os dados, né? CEP, e-mail, tudo. O valor. E aí, olha só como é que tem mais informações. Ó, o valor original, aí você tem abatimento, e aí você tem o que? Ó, você pode ser um valor fixo ou um valor percentual. Você tem o tipo de desconto que você pode oferecer, juros depois do vencimento, multa depois do vencimento. Então, tudo isso aqui você pode configurar. Então, é exatamente igual ao boleto. É igual ao boleto, né? E essa diferença, porque antes a gente tinha pensado, olha, se você não conseguiu fazer a cobrança do Pix, o que você faz? Você tenta novamente ou você cancela o serviço. Nesse caso aqui, não. Se você não conseguiu no dia, você vai aplicar ali juros, multa e tudo mais. Por exemplo, colégio, é muito comum você ter ali um desconto entre irmãos. Então, isso você consegue configurar por aqui também. Um percentual de desconto se a pessoa pagar de forma antecipada. Então, às vezes, não, se o seu Pix vai ficar até o dia 30, você paga num valor menor. Então, tudo isso dá para colocar configurado aqui, né? Fora isso, né, se você, essas concessionárias, né, gás, luz, internet, tudo isso aí se adapta bem aqui nessa jornada 4. Além da chave também, você pode adicionar informações nesse tipo de cobrança. Então, se você tem informações do seu sistema que você quer passar para a cobrança, nesse caso aqui, por exemplo, como se fossem 2 alunos, né? Nós temos 2 filhos, então tem 2 alunos, eu posso botar aqui o valor, que seria a matrícula ou alguma outra informação. E você pode criar mais informações aqui, tá? Então, agora eu consigo criar justamente essa cobrança com vencimento. E olha só, ele já criou as informações, já trouxe aqui os dados do recebedor, tá vendo? Então tá tudo certinho aqui para funcionar. E ela tem um TX-ID, que esse daí também é definido pelo próprio sistema, né? Ele não é padrão, não é gerado por aqui pela API, né? Agora que eu tenho a cobrança feita, eu faço igual o outro processo, ó, eu crio o contrato de recorrência. E aí sim, ó, vem aqui o contrato que está no teu sistema, tem aqui o devedor, bem parecido, né, com o que a gente tinha feito antes. Tem a data inicial, a data final e aqui o valor a ser pago, tá? Tem a coisa da retentativa, então a gente usa o lock que a gente criou. Agora, vendo o seguinte, olha, poxa, mas aí chega final do ano, a mensalidade tem que reajustar. Como é que faz isso? Dá para fazer. Quando você vai mandar a última cobrança, você pode mandar essa cobrança já com os dados de um novo contrato de Pix. Então, isso faz
com que já tem aqueles valores ajustados. Então, é meio que automático. Uma vez que você termine aqui, tem a data final aqui, a última cobrança vem com aqueles dados juntos de um novo contrato. Aí o cliente vai lá e autoriza novamente, e aí uma nova cobrança de um novo período pode ser feito. Então, feito aqui, olha, a criação do contrato de recorrência, já tem os dados todos certinhos. E uma vez criado, eu posso até consultar também esse contrato de recorrência, ó, vindo aqui no GET, né, REC, ID, REC, colocando aqui os dados, a gente consegue consultar todas essas informações. Então, vindo aqui, ó, tem a data inicial, a data final, como nós definimos, e tem os dados aqui, ó, também do copia e cola do QR Code. E ainda existe uma quinta jornada criada pelo Banco Central que utiliza o recurso de Open Finance. Nessa jornada, os dados de pagamento já estão preenchidos e será direcionado utilizando o app do banco do cliente. Então, nesse caso, não existe QR Code e nem link de copia e cola. Funciona assim, ó, o cliente em um checkout vai escolher o Pix automático como forma de pagamento e depois vai escolher o banco onde o pagamento será feito. O app do banco será aberto automaticamente com os dados que já estavam preenchidos, bastando autorizar o pagamento e a recorrência. A documentação do EFI Bank está bem completa e todos esses endpoints que nós mostramos no Postman também estão prontinhos para você testar. Se você ficar com alguma dúvida sobre qualquer coisinha, eles têm um suporte técnico incrível e uma comunidade com milhares de desenvolvedores no Discord. Além disso, eles facilitaram ainda mais desenvolvendo SDKs para várias linguagens. Então, você nem precisa programar as chamadas aos endpoints, bastando importar a lib e sair implementando. Eles são tão rápidos no lançamento dos SDKs que eu achei melhor trazer alguém da equipe para falar sobre esse assunto. É um prazer estar com vocês aqui hoje, representando o time técnico do EFI Bank. O Pix automático, ele já se encontra disponível nos SDKs de Node, Python, PHP, Java e .NET, e em breve também estará disponível nas demais linguagens de programação oferecidas aqui pelo EFI. E se durante o desenvolvimento surgir qualquer dúvida, o time técnico do EFI está à disposição lá na nossa comunidade no Discord. Deixaremos o link na descrição desse vídeo para que você consiga entrar e já começar a interagir com a gente. Te esperamos lá! Espero que você tenha curtido essa implementação e que já esteja preparando aí para usar o Pix automático nos seus negócios. Sem dúvida nenhuma, ele veio para ficar, tá? Na descrição do vídeo você encontra ali todos os links para a documentação do EFI Bank para você também aproveitar tudo que a gente já te mostrou por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, dessa implementação, dessa facilidade, né? Dessa molezinha que o EFI Bank fez, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.